Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Esses dias houve um jato da Rússia derrubado no noroeste da Síria e está gerando muita controvérsia, porque o pessoal fala das operações de resgate, o que deveria ter sido feito, o que não deveria ter sido feito. Bom, o que acontece? Já há algum tempo eu tinha arquivado aqui nos nossos trabalhos uma pesquisa que eu fiz sobre resgate de pilotos abatidos, né, sobre como é a operação, e é isso que nós vamos falar hoje. Quando se fala em resgate de pilotos abatidos, existem várias doutrinas, né? Então eu sei que vão haver muitas observações dos nossos assinantes a respeito do seguinte: ah, Robson, mas eu aprendi que na Força Aérea se faz assim. Aí vem outro, não, no Exército é desse jeito. Gente, eu sei, cada lugar tem uma doutrina, uma maneira de agir, uma maneira de fazer as coisas. O que a gente vai apresentar hoje aqui para vocês é a operação média, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que deve ser evitado, tá? Mas é lógico, cada país tem um jeito de trabalhar, os Estados Unidos trabalham de uma forma, o britânico trabalha de outra, o russo trabalha de uma terceira forma e por aí vai. Mas é importante que vocês tenham uma noção das linhas gerais do que deve e o que não deve ser feito nesses casos aí. Uma coisa que deve ser lembrado é que capacidade de resgatar pilotos atrás das linhas oponentes, das linhas inimigas, é um fator de combate para o país como qualquer outro. Porque nenhum piloto decola consciente sabendo que se ele for derrubado, não existe um plano B. Então é um fator muito importante. Ontem, esses dias aí, quem assistiu o vídeo que nós fizemos lá com o Alexandre Fontoura sobre a Força Aérea da Venezuela, eu pontuei isso para o comentário do Alexandre, né? Se a Venezuela teria essa capacidade de executar operações CISAR, Combat SAR, em grandes distâncias, profundamente, em regiões profundas do território oponente. É discutível se eles têm condição de fazer isso, até porque parece que eles estão com um lac muito grande lá de aeronaves de reabastecimento em voo, de revo. Bom, nós fizemos um vídeo assim, é bem sucinto, né? Porque se eu for falar tudo que tem que ser falado de operações de combate SAR, gente, é 2 horas de vídeo no mínimo. Então a gente fez uma coisa bem sucinta aí pra vocês. Então eu vou falar como é que era a coisa na Segunda Guerra Mundial, o ápice, que foi a Guerra do Vietnã, que realmente se perdeu praticamente o controle do resgate de pilotos, era muito difícil você resgatar no Vietnã. E os dias de hoje, como estão, o que influenciou a se chegar nesse padrão de resgate, principalmente nos Estados Unidos, tá ok? Então acompanhem com a gente que o vídeo de hoje realmente vai tirar muitas das dúvidas de vocês, vocês vão arrebentar nos fóruns de discussão aí com o vídeo de hoje do canal Arte da Guerra. Bom, durante os anos da Segunda Guerra Mundial, milhares de aviadores amargaram cativeiro nos campos da Alemanha. Mas naquela época não chamava tanta atenção, porque a guerra era de proporções tão dantescas e não havia assim, a opinião pública não tinha tanta força, né? Isso começa a mudar na Guerra do Vietnã. Bom, na Guerra do Vietnã, a quantidade de pilotos americanos derrubados e prisioneiros no Vietnã Norte era bem menor, né? Mas o que acontecia? Havia televisão, então chamava muito a atenção da opinião pública e as famílias também formaram comitês e pressionavam o governo. Mas de todos os prisioneiros, talvez o mais famoso tenha sido John McCain, né, que depois disputaria a presidência da República com o Barack Obama. Bom, aí veio a Guerra do Golfo, né? Não obstante todo o controle que os Estados Unidos tiveram com a imprensa durante essa guerra, a imagem de pilotos americanos e de nações aliadas, aí vocês veem um piloto inglês, né, na televisão, chocou e mexeu muito com a opinião pública, né? E isso sempre preocupou bastante a liderança militar americana. Um piloto americano prisioneiro e dando depoimento na televisão, machucado, etc. Sabem que isso mexe demais com a opinião pública. Bom, mas uma das operações mais icônicas de resgate de pilotos americanos foi o Falcão Negro em Perigo, que acho que todo mundo assistiu o filme. Para resumir o seguinte, eles foram fazer uma operação especial no centro de Mogadishu, capital da Somália, os helicópteros foram derrubados, enfim. Um piloto feito prisioneiro gerou uma maior celeuma, porque aparece um piloto machucado na televisão, o governo fica nas cordas do ringue, etc. Então, com base em todos esses problemas, os Estados Unidos desenvolveram talvez a que seja a melhor doutrina de resgate de pilotos atrás das linhas inimigas, que é o que vocês vão ver na operação seguinte aí. Dia 2 de junho de 1995, o capitão Scott O'Grady decolou com seu F-16 da base de Aviano, na Itália. Ele estava com o ala sobrevoando uma localidade na Sérvia,
quando foi atingido por dois mísseis SA-2 disparados pela artilharia antiaérea sérvia, né? O O'Grady foi derrubado e o ala continuou vigiando o espaço aéreo. O O'Grady conseguiu saltar de paraquedas e chegar vivo e são no solo, sem machucar nada. Ele sabia que a localidade onde ele tinha sido derrubado era hostil, mas ele tinha recebido o treinamento de fuga e evasão da Força Aérea Americana, que é um treinamento muito bom, e conseguiu ficar escondido por 6 dias. Bom, gente, antes desse piloto decolar da Itália, ele preencheu um relatório, tá, confidencial, com uma série de informações particulares. Quando a equipe de resgate decolar para buscar esse cara, eles vão já decorar esse relatório e sabem as perguntas que eles têm que fazer. Chama-se perguntas de autenticação. Para saber se quem eles estão levando é o piloto mesmo, vocês vão colocar um cara desse no helicóptero. Então, existe todo um background, toda uma preparação para o piloto que vai operar em cima das linhas inimigas. Isso já faz parte do SAR. Bom, gente, isso daí é a parte do assento ejetável, né, é que ele se destaca na ejeção e que contém o equipamento de sobrevivência do piloto. Na sequência, vocês vão ver o equipamento que iria dentro desse estor, só que esse é de um MiG russo, aquele é acima é um americano. Mas a parte importante que eu tenho para falar para vocês vai, na verdade, no colete dos pilotos, né? Que além daquele equipamento que vai no assento, eles levam no colete um rádio chamado Personal Locator System, que é um rádio com transponder, comunicações encriptadas, que ele consegue falar com as aeronaves de resgate e que dá a posição dele para o pessoal do CSAR, do Combat SAR. E o O'Grady tinha um equipamento desse naquele dia. Bom, o Scott O'Grady ficou 6 dias ali vagando pela Sérvia, né, se escondendo, etc., procurando abrigo, e os americanos montavam uma operação para resgatar ele. Só que a operação dessa, gente, não é assim, ir entrando lá, entra, achou o cara, entra, pega e sai fora, não é. Você tem que estudar as defesas inimigas, então talvez fosse necessário conduzir uma missão SEAD, Suppression of Enemy Air Defense, porque aconteceu muito no Vietnã, o pessoal ia resgatar o piloto, acabava perdendo mais 2 ou 3 aeronaves. Isso não é incomum acontecer, não. Outra coisa importante é o jamming, tá? Decolam aeronaves especiais, eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. A missão dela é embaralhar radares, comunicações, enfim, deixar o inimigo cego, surdo e mudo. Eles usaram aeronaves de jamming nessa missão do O'Grady. Outra coisa importante, pessoal, é a coordenação com outras unidades da área, porque vocês imaginam o seguinte, você está pousando com um helicóptero numa zona para resgatar um piloto e de repente abre fogo de artilharia ou vem um bombardeio naval, mesmo um bombardeio aéreo. Então tem que haver toda uma coordenação com as forças da aérea, tanto para a operação do local quanto para a entrada e saída também, para você não ser atingido por blue on blue, o famoso fogo amigo. Outra coisa importante no aspecto da segurança é a infiltração, né, das aeronaves. A gente não gosta de usar a mesma rota de entrada para a rota de saída. Por quê? Porque você passou por uma rota, você alertou as unidades, houve um ataque, eles já sabem que você vai passar por ali na volta. Então o que a gente faz? A gente costuma usar uma rota alternativa na volta, né? Então eu achei um exemplo bom disso que foi o ataque ao Bin Laden, que ainda vou fazer um vídeo. Vocês veem no mapa aí que os americanos foram por uma região e voltaram por outra, né? Bom, gente, o ideal é que essas operações sejam feitas à noite, que você conta com um manto protetor, né? E o certo mesmo é fazer isso lá por 3 horas da manhã, que é quando o inimigo está né, mais relaxado, aí, menos atento. E nesse caso do O'Grady foi feito na alvorada, né? 6 e pouco da manhã, que é até uma hora boa, porque o pessoal está levantando, está tomando café, a tropa ainda não está no melhor dela, né? Mas o ideal mesmo é ser feito na madrugada, essas operações, à luz do dia, fica bem complicado. Bom, a operação partiu do USS Kearsarge, né, esse navio que vocês estão vendo aí, foi conduzida pela 24ª MEU dos Marines e utilizou 21 aeronaves no total. Foi tudo muito rápido, o pessoal pousou, os fuzileiros desceram, fizeram o circuito defensivo, o O'Grady embarcou, autenticaram ele, decolaram, saíram fora do local, tá? E eu vou detalhar agora as aeronaves que foram empregadas aí, que realmente foi uma esquadrilha para resgatar um único homem. Bom, gente, para vocês terem uma base do que foi o resgate do O'Grady, né? Os americanos usaram 2 CH-53, esse aqui, que decolaram do USS Kearsarge, tá? Já sei que tem gente que vai dizer que o meu tá sem hélice. Acontece que é tanta maquete que a gente tira as hélices para não quebrar, tá? 2 CH-53, vai vendo só. 2 Super Cobra
do Corpo de Fuzileiros escoltando também, tá? A mesma coisa, tá? Tá sem hélice aqui, não tem jeito. Para guardar e evitar quebrar, tá? Mas não para por aí. 2 F-18 que faziam a patrulha aérea, tá? Vigiando e interditando o local a cena de resgate. 2 EAC Prowler, talvez uma das aeronaves mais importantes dessa operação. Por quê? Essas aeronaves aqui, elas cegavam os radares inimigos, elas fazem todo o jameamento, então cega radar, cega comunicação, cega antena de televisão, eles fecham o espaço aéreo em termos faz uma interferência eletrônica tão pesada que ninguém consegue falar, fazer nada lá. Você deixa o inimigo cego, surdo e mudo. 2 F-111 também, tá? Eu acho que fazia a mesma função dos Prowler ou para um bombardeiro mais pesado também. 2 A-10 para interdição do campo de batalha. Esse menino aqui, com essa suíte toda de armamento dele, estava pronta para fazer a lenha. E, finalmente, 2 AV-8, tá? Do Corpo de Fuzileiros. Isso aqui eu sei que já vão me dizer que é o GR-3, eu sei disso. Mas é que eu não tenho um AV-8 aqui. Se vocês quiserem, até mandem para cá pro canal, que não tem problema não. Gente, o que acontece é o seguinte. Aí vai ter o pessoal falando, pô, mas que pergunta, né? Você tem quantas maquetes? Não, são centenas, talvez milhares. Só que isso a gente precisa, pessoal. Por quê? Porque para embasar o conhecimento, você precisa ter uma visão tridimensional do meio que você estuda. Então a gente estuda ele realmente em profundidade, por baixo, por cima, por lado, vista em planta, etc. Isso aí é para levar a informação mais abalizada possível para vocês. Se vocês acham que a coleção de maquetes já é estupenda, esperem para conhecer a coleção de livros, gente. Esse foi o vídeo de hoje, né? Acho que vocês notaram no começo do canal, no começo do vídeo, eu mencionei o Danilo Moura, né? Que ele perpetrou uma das fugas mais espetaculares da Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos fazer um vídeo, brevemente a gente deve fazer um vídeo sobre ele aí, mas eu queria que vocês pesquisem a história do Danilo, que é maravilhosa, é sensacional. O pessoal fez uma ópera para ele, que é a chamada Ópera do Danilo. Eles pegaram a Ida, né, e colocaram letra contando a história dele com uma música Aida no fundo. É coisa que só o brasileiro é capaz de fazer. Os aviadores do primeiro grupo de caça fizeram. É uma história sensacional, gente. Eu acho uma das histórias mais bacanas que eu já ouvi sobre a Segunda Guerra Mundial, mais humana e que mais mostra, que mais demonstra a inventividade, a genialidade do brasileiro, pessoal. Então pesquisem a história, é a ópera do Danilo, a história da fuga do Danilo Moura. Ele era irmão do Nero Moura, que era comandante do esquadrão de caça. Bom, gente, já se tornou popular aqui no nosso canal aquela locução que nós fazemos no final dos vídeos falando sobre Brasil, né? E hoje eu volto a tocar no problema do legislativo brasileiro. Porque as pessoas vivem falando, o Congresso me representa, né? Aquele deputado ali não sou eu não votei. Gente, o Congresso sempre representa a gente, tá? Ou por ação ou por omissão. Por que eu falo isso para vocês? Porque essas lideranças estão lá, porque existe um clima para elas. Existe toda uma abertura social para que essas pessoas ascendam e cheguem nos mais altos cargos da República. Começa do zero, eu falo sempre isso. Quando vocês veem uma coisa boa, tá? Procurem divulgar, procurem compartilhar isso daí, procurem passar para frente. Agora, eu já notei o seguinte, você pega uma babacada, qualquer que seja, do gemidão do WhatsApp até o vídeo que vazou da vida privada de alguém, todo mundo compartilha. Agora, quando você faz uma coisa centrada, que fala de progresso, que fala de mudar a vida das pessoas, meia dúzia de gato pingado aí que acaba espalhando. Fica difícil, pessoal. Aí nós não vamos chegar em lugar nenhum, tá? Porque o que acontece? A sociedade é aquilo que nós construímos. Se a gente começar a passar só porcaria pra frente, vamos ter uma vida porcaria, não tenho a menor dúvida disso. Se eu começar a passar coisas boas, é lógico que a tendência é, no médio e longo prazo, que as coisas melhorem. Eu queria falar hoje aqui, eu quero aproveitar para falar do Hospital do Câncer de Barretos, do Henrique Prata, tá? Que é uma obra beneficente fora de série, ajudou muita gente, inclusive alguns familiares. Eu sou do interior de Catanduva, eu sou do interior de São Paulo, eu sou da cidade de Catanduva. Vários dos meus familiares foram auxiliados pela equipe do Henrique Prata lá. Vários artistas ajudam ele, a Xuxa, os cantores sertanejos e por aí vai. Então quem quiser, gente,
Vamos conhecer, eu vou deixar o link para vocês, vamos conhecer a obra do hospital lá do Henrique Prato, do Hospital do Câncer, que é uma coisa fora de série. Eu tiro o meu chapéu para aquele senhor, tá? Eu acho que dos brasileiros vivos é um dos mais espetaculares. Então essa foi o nosso vídeo de hoje, tá? Vamos compartilhar eles, vamos dar uma olhadinha ali no canal do Views, tá? No Aviação e Mercado, no site do Views, que tem muita coisa boa aí, tá? A gente está voltando essa semana com muitas novidades, estamos preparando muita coisa boa para vocês, tá? É uma coisa, a gente sempre procura fazer uma produção técnica, mas sem ser maçante. Eu não gosto de, eu gosto de falar de falar uma coisa técnica com consistência, mas sem ser maçante. Eu quero que todo mundo que estiver assistindo esse vídeo entenda, fala, pô, realmente colocou numa linguagem acessível, uma linguagem popular. Aliás, vamos aproveitar e encaixar na locução também, que eu acho que o judiciário tinha que ser assim também, tá? Parar um pouquinho com o juridiquês e falar uma coisa que todo mundo entendesse. Então é só isso, pessoal. Fé no Brasil, sempre, todos os dias, a mesma fé que a equipe do Hospital do Câncer tem, ok? Até nosso próximo vídeo.